Imagine acordar e ver milhões na sua conta bancária. Imagine olhar para mansões, carros de luxo, viagens paradisíacas e acreditar por um instante que nada nem ninguém poderia te parar. Agora, imagine perder absolutamente tudo, em apenas 24 horas. Essa não é uma ficção. Não é um roteiro de cinema. É a realidade cruel que um milionário viveu e que você vai conhecer agora. Prepare-se, porque essa é a história do homem que teve tudo e perdeu tudo em um único dia. Uma narrativa de ascensão meteórica, um auge brilhante e um colapso devastador que se transformou em lição eterna para qualquer pessoa que lida com dinheiro. Você pode não ser milionário hoje, mas acredite, os erros que destruíram essa fortuna são os mesmos que já derrubaram milhares de pessoas comuns. E talvez, neste exato momento, estejam acontecendo silenciosamente na sua vida também. Antes de perder tudo, esse homem viveu o que muitos chamariam de um conto de fadas financeiro. Ele começou como tantos outros, com sonhos grandes, uma mente inquieta e a ambição de mudar sua realidade. Não nasceu rico. Não herdou fortunas. Cada centavo conquistado foi resultado de horas intermináveis de esforço, trabalho e, acima de tudo, risco. A vida, para ele, nunca foi fácil. Desde cedo entendeu que depender de salário era como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas não sai do lugar. Foi então que tomou a decisão que mudaria tudo. Ele se tornaria investidor. No início, não havia glamour. Ele passava madrugadas inteiras estudando, tentando entender como o dinheiro funcionava, como os grandes enriqueciam enquanto outros permaneciam presos na pobreza. Livros surrados, anotações rabiscadas, planilhas improvisadas. Cada descoberta parecia um segredo revelado. E cada segredo, uma chave que poderia abrir portas para a fortuna. Mas havia também sacrifícios. Enquanto amigos aproveitavam festas, ele estava calculando juros compostos. Enquanto familiares dormiam, ele assistia a aulas antigas de finanças. Enquanto outros riam, ele sonhava. E sonhava alto. Até que o esforço começou a dar resultado. Seu primeiro investimento foi pequeno, insignificante se comparado ao que viria depois. Mas, quando viu aquele dinheiro multiplicar, algo despertou dentro dele. Eu posso vencer. Eu posso ser grande. Eu posso ser milionário. A cada mês, sua renda crescia. Não era sorte. Era disciplina. Ele entendia que o jogo das finanças não era sobre ganhar uma vez, mas repetir, repetir e repetir. E assim fez. De pequenos ganhos, passou a negócios mais ousados. De negócios, saltou para investimentos de alto impacto. E, em poucos anos, sua vida já não era mais a mesma. O que começou com uma chama modesta agora se transformava em um incêndio de sucesso. Os números na conta bancária cresciam como uma avalanche. Amigos o admiravam. Concorrentes o invejavam. E ele acreditava que nada poderia dar errado. Afinal, quem poderia parar alguém que parecia ter descoberto a fórmula da riqueza? Ou, será que, escondido atrás de cada conquista, já estava o primeiro sinal da queda? Ele havia saído do nada, transformado pequenos investimentos em somas que já não cabiam mais na sua imaginação. E agora, estava diante de uma nova vida. Uma vida que a maioria das pessoas apenas vê em filmes. Aquele jovem que, anos atrás, passava noites em claro rabiscando cálculos, agora não precisava mais se preocupar com boletos, aluguel ou dívidas. Essas palavras já não faziam parte do seu vocabulário. Seu novo dicionário era escrito com termos como mansão, luxo, viagem de primeira classe, conta internacional e investimento milionário. E era apenas o começo. Seu primeiro grande símbolo de conquista foi uma mansão cinematográfica. Não uma casa qualquer, mas uma verdadeira fortaleza do luxo equipada com tudo que a mente humana poderia desejar. Portas de mármore importado, lustres que pareciam ter sido arrancados de palácios europeus. Uma piscina de borda infinita, onde o reflexo do sol se confundia com o horizonte. Dentro da garagem, uma coleção de carros que fariam qualquer apaixonado por velocidade perder o fôlego.
Ferraris, Lamborghinis, Porsches. Cada máquina, mais do que um veículo, era um troféu. Uma prova viva de que ele havia vencido o jogo que tantos outros apenas observavam à distância. Mas não parava por aí. O relógio em seu pulso valia o mesmo que uma casa inteira na periferia. E cada terno que vestia não era comprado, era feito sob medida, em alfaiates que apenas bilionários conheciam. Enquanto muitos esperavam anos para juntar dinheiro e fazer uma viagem simples, ele fazia do mundo seu quintal. Nova York para um jantar de negócios. Paris apenas para tomar um café na Champs-Élysées. Dubai para experimentar os hotéis mais caros do planeta. Ilhas exclusivas para se esconder quando queria silêncio. A cada foto postada em redes sociais, multidões de seguidores comentavam com admiração, inveja e espanto. Ele era visto como um símbolo vivo de que o impossível podia ser conquistado. Com tanto dinheiro, tanto poder, tantas vitórias consecutivas, algo começou a se transformar dentro dele. No início, era disciplina, mas agora começava a surgir um sentimento diferente. Ele acreditava que não existia derrota capaz de derrubá-lo, que todo risco seria convertido em lucro, que todo movimento no mercado seria previsível para alguém tão inteligente quanto ele. E esse é talvez o momento mais perigoso da jornada de qualquer pessoa que lida com dinheiro. Porque o maior inimigo de um milionário não é a crise, não é o mercado, não é o governo. O maior inimigo é ele mesmo. Cercado por bajuladores, ele já não ouvia críticas. Amigos verdadeiros começaram a se afastar, substituídos por pessoas que só estavam interessadas no brilho da sua fortuna. Cada festa era maior do que a anterior. Cada investimento era mais ousado. Cada aposta mais arriscada. E, a cada novo passo, o que parecia vitória absoluta escondia pequenas rachaduras. Rachaduras invisíveis para ele, mas que já estavam prontas para se abrir em um abismo profundo. Imagine acordar em uma suíte com vista para o mar azul das Maldivas. Serviços exclusivos, café da manhã servido em bandejas de ouro, champanhe aberta antes mesmo das 10 da manhã. E pensar, eu venci, nada pode me atingir agora. Esse era o pensamento dele. Enquanto muitos ainda lutavam para pagar aluguel, ele decidia em qual parte do mundo iria passar o próximo final de semana. Enquanto famílias comuns economizavam meses para comprar um celular, ele comprava 5, apenas para escolher qual combinava mais com o seu terno naquele dia. Era a glória. Era o auge. Era a sensação de estar no topo do mundo. Mas o topo, muitas vezes, é o lugar mais perigoso, porque dele só existe um caminho possível: a queda. Ele não sabia, mas cada decisão que tomava, cada excesso, cada novo passo na direção do risco, estava construindo silenciosamente o roteiro da sua própria ruína. E enquanto brindava com champanhe em festas milionárias, a contagem regressiva já havia começado. O relógio do destino marcava as horas, e o colapso se aproximava. Ele acreditava que nada poderia detê-lo. Cada movimento parecia calculado, cada investimento transformava-se em ouro, cada passo adiante o levava para mais perto daquilo que ele já acreditava ser eterno. Uma vida de riqueza e poder sem limites. Mas a confiança excessiva, quando se mistura com o ego e a vaidade, cria um veneno invisível. E ele já estava envenenado sem perceber. O primeiro sinal de perigo surgiu em uma proposta que parecia perfeita demais para ser verdade. Um investimento arrojado, uma promessa de retorno astronômico, algo que não combinava com a lógica de mercado, mas que embalava como música para os ouvidos de quem já estava acostumado a ganhar sempre. Amigos próximos alertaram. Cuidado. Analistas experientes disseram. É arriscado demais. Mas, para ele, não havia risco. Afinal, não era ele o homem que sempre havia vencido? Naquela mesa de reunião, cercado por consultores e bajuladores, ele tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Assinou o contrato, transferiu valores inimagináveis, colocou em jogo não apenas parte da sua fortuna, mas praticamente todo o seu patrimônio líquido. Era o movimento mais ousado da sua trajetória. E, sem saber, também o último.
Nos dias que seguiram, sua confiança cresceu ainda mais. Via-se como visionário, alguém que enxergava oportunidades onde outros só viam medo. As notícias que circulavam sobre instabilidade não o preocupavam. Os gráficos em queda não o assustavam. Ele acreditava que tinha descoberto algo que ninguém mais via, um segredo escondido apenas para mentes brilhantes como a dele. Mas o mercado, frio e impiedoso, não se curva à vaidade de ninguém. E foi justamente nesse período que uma reviravolta global aconteceu. O que parecia sólido desmoronou em questão de horas. Relatórios emergenciais surgiram, índices despencaram, empresas fecharam. Enquanto milhares de investidores ao redor do mundo corriam para reduzir perdas, ele acreditava que o momento era apenas uma oscilação temporária. Disse a si mesmo: "Logo, tudo vai se recuperar. Eu já passei por quedas antes. Essa não será diferente." A diferença é que, desta vez, ele havia colocado tudo. Não havia reservas. Não havia plano B. O império inteiro estava atrelado a um único risco, um único movimento. E esse movimento se transformou em um abismo. Naquela manhã, ao abrir os relatórios em seu computador, seus olhos não acreditaram no que viam. As cifras que antes brilhavam em verde agora estavam mergulhadas em vermelho intenso. A cada atualização da tela, milhões desapareciam diante dos seus olhos. Tentou ligar para corretores, tentou vender, tentou sair antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde. A avalanche havia começado, e não havia como pará-la. O telefone tocava sem parar. Parceiros nervosos, sócios em pânico, repórteres querendo entender como alguém tão brilhante poderia estar afundando. Ele ignorava as chamadas, como se o silêncio pudesse apagar a realidade. Mas a realidade não perdoa. Em menos de 24 horas, a fortuna construída ao longo de anos evaporou diante de seus olhos. Aquele que ontem era celebrado como gênio, agora era apontado como louco. Aquele que inspirava admiração, agora era visto como exemplo do que não fazer. Os jornais estampavam manchetes cruéis, do topo ao abismo em um dia. A mesma mídia que o exaltava, agora se deliciava em sua ruína. Dentro da mansão, o clima era de velório. A equipe, que antes sorria com entusiasmo, caminhava em silêncio pelos corredores, evitando o olhar dele. Os bajuladores sumiram. Os amigos de conveniência desapareceram. Restava apenas ele, diante do peso insuportável de uma escolha que custou tudo. O relógio marcava as horas, mas para ele o tempo parecia ter parado. Sentado em sua poltrona de couro, ainda vestido com o terno impecável da última reunião, olhava para o vazio tentando compreender como tudo havia escapado por entre seus dedos. Era como segurar areia. Quanto mais apertava, mais rápido desaparecia. E então, a ficha caiu. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sua identidade, seu status, sua história. Ele não havia apenas perdido cifras em uma tela, havia perdido a imagem de vencedor que tanto cultivou. O milionário invencível havia se tornado um homem comum em menos de um dia. A madrugada chegou silenciosa, quebrada apenas pelo som distante de carros passando na avenida. Ele caminhou pela mansão, cada objeto de luxo agora parecia zombar dele. O relógio caríssimo, o carro importado na garagem, as obras de arte nas paredes, tudo aquilo ainda estava lá, mas já não pertencia a ele. Em breve, credores e bancos tomariam cada pedaço. A queda não era apenas numérica, era real, concreta e irreversível. Naquela noite, não houve sono. Apenas o peso esmagador da consciência de que a arrogância havia aberto a porta do colapso. O erro não foi o investimento em si, mas acreditar que era invencível, que podia desafiar as regras da prudência, que o mundo giraria ao redor da sua genialidade. E foi assim que, em um único dia, o milionário que parecia ter descoberto os segredos da fortuna se tornou o retrato vivo da ruína. Mas a história não termina aqui, porque todo colapso deixa rastros, e nas cinzas da destruição sempre existe uma lição que pode salvar aqueles que estão dispostos a ouvir. Ele acreditava que o pior já havia passado,
Mas a verdade é que o colapso ainda estava apenas começando. Perder o dinheiro em 24 horas foi o choque inicial, o golpe que o deixou atordoado, sem fôlego, tentando compreender o que havia acontecido. Mas os dias seguintes seriam ainda mais cruéis, porque não se tratava apenas da queda das cifras em uma tela. Tratava-se de perder tudo o que havia construído ao redor daquela fortuna. Na manhã seguinte ao desastre, os jornais estampavam seu rosto em manchetes sensacionalistas. O milionário que desafiou o mercado e perdeu tudo, diziam. Repórteres se aglomeravam na frente da mansão, drones sobrevoavam os jardins, câmeras buscavam uma imagem de desespero para transformar em capa. Ele, que antes adorava a exposição, agora se escondia atrás de cortinas pesadas, como se o silêncio pudesse protegê-lo da vergonha. O telefone, que antes era um símbolo de oportunidades, agora era apenas uma sirene de cobrança. Sócios exigindo explicações, parceiros furiosos, bancos ameaçando executar garantias. Até amigos de longa data, que outrora celebravam sua ascensão, agora ligavam não por solidariedade, mas por curiosidade, querendo detalhes de sua ruína. Ele desligava, ignorava, deixava o aparelho apitar até a bateria morrer. Era melhor o silêncio do que ouvir as vozes que o julgavam. Dentro de casa, a atmosfera era sombria. A esposa, antes orgulhosa das conquistas, agora o olhava com uma mistura de medo e ressentimento. As promessas de uma vida estável haviam se transformado em incerteza, e cada objeto de luxo espalhado pelos cômodos parecia apenas uma lembrança dolorosa do que estava prestes a desaparecer. Os filhos, pequenos demais para compreenderem a dimensão da tragédia, percebiam no ar o peso da tristeza. O riso deles já não ecoava pela casa. O lar havia se tornado um túmulo silencioso. Os funcionários começaram a abandonar seus postos. Motoristas, cozinheiros, seguranças, todos sabiam que a queda era irreversível e que os salários estavam ameaçados. A mansão, que sempre esteve cheia de movimento e vozes, agora era um espaço vazio, com portas batendo ao vento e corredores ecoando passos solitários. Ele caminhava por aqueles salões gigantescos como um fantasma, lembrando-se de festas grandiosas, risadas altas e brindes com champanhe. Tudo havia desaparecido em questão de dias. Do lado de fora, os credores se organizavam como abutres. O banco notificava penhoras iminentes. Empresas com as quais ele havia se associado exigiam o pagamento imediato de dívidas. Até mesmo conhecidos que lhe deviam favores agora exigiam compensações, aproveitando-se da fraqueza do momento. O milionário que um dia emprestava dinheiro a todos, agora via-se implorando por prazos, tentando ganhar tempo, tentando acreditar que poderia encontrar uma saída. Mas não havia saída. A cada tentativa de resgate, as portas se fechavam. Tentou vender carros, mas os compradores ofereciam apenas valores ridículos, explorando seu desespero. Tentou negociar a mansão, mas o mercado já sabia da sua falência e ninguém estava disposto a pagar o preço justo. Tentou levantar capital com amigos poderosos, mas descobriu que amizades moldadas pelo dinheiro evaporam quando o dinheiro desaparece. As noites eram longas e cruéis. Ele já não dormia. Passava horas encarando relatórios, tentando encontrar um erro de cálculo, uma falha nos sistemas, qualquer justificativa que provasse que ainda havia esperança. Mas a tela vermelha não mentia. Cada atualização confirmava a tragédia. Não havia mais milhões. Não havia mais fortuna. O império inteiro havia ruído. A pressão começou a destruir sua saúde. As olheiras se aprofundaram, a pele perdeu o brilho, os cabelos caíram em tufos. O corpo, antes forte e cheio de energia, agora era apenas uma sombra abatida. O homem que desfilava em ternos caros agora passava os dias trancado em um escritório escuro, com a gravata solta e a camisa manchada de suor. No auge da angústia, ele começou a se questionar sobre sua própria identidade. Quem era ele sem dinheiro? O que restava além da ruína? Descobriu que havia construído sua vida inteira sobre uma única base: a riqueza. E quando essa base desmoronou, levou junto sua confiança, sua imagem e sua razão de existir.
A relação com a esposa começou a se despedaçar. As discussões tornaram-se frequentes. Ela o acusava de imprudência, de arrogância, de ter sacrificado o futuro da família por ambição. Ele, incapaz de ouvir mais acusações, gritava em resposta, tentando justificar o injustificável. Mas a verdade é que nada poderia ser dito. O abismo entre eles crescia a cada dia, e as paredes da mansão se transformavam em testemunhas mudas de um casamento em colapso. As crianças, sem compreenderem a gravidade, perguntavam inocentemente por que os seguranças haviam ido embora, por que não viajariam mais nas férias, por que os brinquedos novos já não chegavam como antes. Ele respondia com sorrisos falsos, tentando esconder a dor. Mas cada pergunta era como uma facada, lembrando-lhe do preço que a arrogância cobrava não apenas dele, mas de todos ao seu redor. E assim, enquanto o mundo observava de fora com curiosidade mórbida, dentro daquela casa, um homem se desfazia em silêncio. Um milionário reduzido a escombros emocionais. Um pai tentando disfarçar lágrimas. Um marido tentando salvar um casamento em ruínas. Um ser humano descobrindo da forma mais cruel possível que a verdadeira riqueza não é feita apenas de cifras, mas de equilíbrio, humildade e prudência. A solidão se tornou sua companheira constante. Amigos desapareceram. Parcerias evaporaram. Os holofotes que antes o iluminavam agora o cegavam de vergonha. E, no meio de todo esse colapso, ele percebeu algo que nunca havia imaginado. Ser rico era fácil. O difícil era lidar com a queda. E essa queda ainda não havia terminado. Porque depois da vergonha pública, depois da falência financeira, depois do abandono dos amigos e do colapso familiar, ainda restava a maior batalha de todas: enfrentar a si mesmo, aceitar a derrota e aprender com a tragédia que ele próprio construiu. A queda havia acontecido. O patrimônio estava em ruínas, a família em crise, a imagem pública despedaçada. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, perder o dinheiro não é o fim da história. O colapso financeiro é apenas o primeiro ato. O que vem depois é ainda mais cruel. Os rastros da destruição, o julgamento da sociedade e o peso insuportável de tentar sobreviver em meio às cinzas. No início, ele acreditou que seria capaz de se reerguer rapidamente. Disse a si mesmo que não seria a primeira vez que um milionário perderia tudo e daria a volta por cima. Alimentava-se de exemplos de homens que reconstruíram impérios após falências devastadoras. Mas o que ele não percebia é que havia perdido algo ainda mais valioso do que o dinheiro: a confiança. Sem confiança, não há crédito. Sem crédito, não há parceiros. E sem parceiros, não há recomeço. A cada porta que batia em busca de apoio, encontrava apenas olhares desconfiados. Antes, qualquer reunião terminava em aplausos e contratos assinados. Agora, terminava em desculpas formais, em negativas polidas, em apertos de mão frios. Ninguém queria associar o próprio nome ao homem que virou manchete como exemplo de ruína. Ninguém queria ser visto ao lado do fracasso. E o julgamento da sociedade era implacável. Na rua, pessoas o reconheciam e cochichavam. Uns zombavam, outros lamentavam, mas todos tinham algo a dizer. Aquele que inspirava inveja agora despertava pena. E para alguém acostumado a ser visto como símbolo de sucesso, a compaixão soava como humilhação. Era melhor o ódio do que a piedade. A vida cotidiana tornou-se uma sucessão de constrangimentos. O cartão, que antes nunca falhava, agora era recusado em restaurantes. O nome, antes limpo e poderoso, agora estava manchado em cadastros de inadimplência. O homem que comprava carros em dinheiro vivo agora precisava parcelar compras básicas. Cada gesto simples do dia a dia era um lembrete doloroso de que ele havia caído para um nível que jamais imaginou. Em casa, a tensão aumentava. As cobranças da esposa já não eram apenas emocionais, mas práticas. Contas acumuladas, notificações de despejo, ameaças legais. O luxo não podia mais ser sustentado, e a mansão que um dia foi símbolo de glória agora era um peso insuportável. Decidiram vender, mas o preço que conseguiam já não cobria nem metade das dívidas.
Vender era perder, mas não vender era afundar ainda mais. Foi obrigado a abrir mão, e a mansão foi leiloada diante dos olhos curiosos da vizinhança. O dia da mudança foi o mais amargo de sua vida. Caminhou pelos corredores pela última vez, passando a mão nas paredes que já não eram suas, olhando para cada detalhe de mármore, cada quadro caro, cada espaço vazio. A mansão, que já havia sido palco de festas, agora parecia zombar dele com seu silêncio. Saiu pela porta principal carregando apenas caixas modestas, enquanto caminhões de mudança levavam embora o pouco que restava. Os vizinhos assistiam à cena como quem assiste a um espetáculo inevitável. Recomeçar em um lugar menor foi um choque brutal. A casa simples, sem luxo, sem seguranças, sem nada que lembrasse a antiga vida, era um lembrete constante de que o passado havia acabado. A cama já não era confortável. O café da manhã não tinha mais champanhe nem iguarias importadas. O carro na garagem já não rugia como uma fera de luxo, mas apenas como um veículo comum, que a qualquer momento poderia falhar. E, no entanto, a dor mais profunda não era a perda dos objetos, mas da identidade. Ele já não sabia quem era. Antes era o milionário, agora era apenas um homem comum. E para alguém que construiu todo o sentido da vida sobre o dinheiro, ser comum era insuportável. A sociedade, entretanto, não o deixava esquecer. As notícias ainda repercutiam. Ex-milionário tenta recomeçar. O homem que perdeu tudo agora vive como qualquer outro. Repórteres batiam à sua porta pedindo entrevistas. Uns queriam transformá-lo em piada, outros em exemplo. Ele recusava todos. Não queria mais ser visto, não queria mais ser lembrado. Mas não havia como fugir. Até nas pequenas interações era lembrado de sua ruína. Antigos funcionários, ao encontrá-lo na rua, desviavam o olhar. Conhecidos fingiam não vê-lo. Em reuniões sociais, seu nome era citado como alerta. Não siga o caminho dele. Viu o que aconteceu? E, no fundo, ele sabia que era verdade. Ele havia se transformado em um exemplo, não de sucesso, mas de fracasso. E essa talvez fosse a maior das punições. Viver sabendo que sua história servia de lição para outros, mas nunca como inspiração, apenas como advertência. Ainda assim, em meio às cinzas, algo começou a nascer. Uma percepção dolorosa, mas necessária. Ele havia construído um império sobre areia movediça. Havia acreditado que o dinheiro era a única base da vida, quando, na verdade, era apenas um detalhe. Descobriu que o luxo não era felicidade, que a mansão não era lar, que os bajuladores não eram amigos. E foi, nesse momento, que percebeu a lição que nunca havia aprendido enquanto era milionário. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você é capaz de suportar. Essa percepção não devolveu a fortuna, nem apagou a vergonha. Mas deu a ele uma faísca. A faísca de que talvez ainda houvesse algo a ser reconstruído. Não do mesmo jeito, não com a mesma grandiosidade, não com as mesmas ilusões, mas algo real, sólido, duradouro. Era o início de uma nova fase. A fase em que, despido de tudo, ele teria que enfrentar o mundo com aquilo que restava, sua experiência, suas cicatrizes e sua determinação. Mas o mundo não perdoa facilmente. E a estrada para a sobrevivência depois de uma queda tão brutal é longa, árdua e implacável. As paredes da nova casa eram estreitas e silenciosas. Não havia mais os corredores imensos que ecoavam passos de poder, nem os lustres brilhando sobre mesas de banquetes. Havia apenas o silêncio. E no silêncio, os fantasmas da queda começaram a falar. Ele já não acordava cedo. O homem que antes pulava da cama com a energia de quem tinha o mundo para conquistar, agora permanecia deitado por horas, encarando o teto, tentando encontrar razões para levantar. O café da manhã não tinha mais o gosto da vitória. Cada gole parecia amargo, um lembrete de que não havia mais negócios grandiosos esperando por ele. Não havia mais aplausos, não havia mais contratos milionários para assinar. Os dias eram longos e pesados. O telefone, antes inimigo pela quantidade de cobranças,
agora estava em silêncio. Ninguém ligava. Ninguém queria saber. A ausência de chamadas doía mais do que as cobranças. Era como se tivesse deixado de existir, como se o mundo tivesse decidido seguir em frente, sem ele. Aos poucos, a sombra da depressão se instalou. Ele já não tinha vontade de sair de casa. Evitava olhar nos olhos das pessoas, com medo de ver neles o reflexo da sua vergonha. O simples ato de atravessar a rua parecia um julgamento público. A cada esquina, imaginava cochichos. É ele, o milionário que perdeu tudo. À noite, o silêncio era ainda mais cruel. Deitava-se em uma cama fria, lembrando-se das festas intermináveis, dos risos, da música alta. Agora havia apenas escuridão e pensamentos que martelavam sua mente sem descanso. Revivia cada decisão errada, cada assinatura, cada reunião. Perguntava-se em silêncio: e se eu tivesse recuado? E se eu tivesse ouvido os alertas? E se eu tivesse sido mais prudente? Mas o passado é um carcereiro implacável. As respostas nunca vinham. Apenas a dor. A relação com a esposa se tornou quase insuportável. O amor estava sufocado pelo ressentimento. Ela via nele o homem que destruiu tudo o que tinham. Ele via nela o lembrete constante daquilo que perdeu. As discussões se tornaram frequentes, e os silêncios entre elas eram ainda mais dolorosos. Até os filhos, em sua inocência, já sentiam o peso do ambiente. A casa não era mais um lar. Era apenas um campo de batalha silencioso, onde ninguém sorria. Ele começou a se isolar completamente. Amigos que tentavam oferecer apoio eram rejeitados. Convites sociais eram ignorados. Já não queria ouvir palavras de consolo, porque soavam como piedade. Piedade era a última coisa que desejava. Preferia o isolamento absoluto, mesmo que isso significasse ser devorado pelos próprios demônios. Foi nesse isolamento que os fantasmas da queda se tornaram mais fortes. Fantasmas da memória, lembranças do passado. Via mentalmente as festas, os carros, os aplausos, como se ainda estivessem acontecendo diante dele. Mas, ao tentar tocar nessas lembranças, elas se desfaziam como fumaça, lembrando-lhe de que nunca mais voltariam. Às vezes, caminhava até o espelho e quase não se reconhecia. O olhar cansado, a barba por fazer, a postura curvada. Onde estava o homem confiante, de ombros erguidos e sorriso de vencedor? Restava apenas uma sombra, uma versão pálida e distorcida do que um dia foi. As contas continuavam chegando, mesmo que em menor escala. A cada envelope aberto sentia o coração apertar. Dívidas acumuladas, parcelas atrasadas, ameaças de protesto. Era como uma sentença que nunca acabava. Mesmo depois de perder tudo, ainda havia mais para perder. O pouco que restava ameaçava escorrer pelos dedos a qualquer instante. E, em meio a esse desespero, pensamentos obscuros começaram a surgir. Pensamentos de desistência, de abandono, de fuga definitiva. Em noites silenciosas, encarava o vazio e se perguntava se valia a pena continuar. Se havia sentido em seguir vivendo quando tudo o que dava propósito à sua vida havia desaparecido. O dinheiro não era apenas riqueza, era identidade. E, sem identidade, ele se sentia invisível. Ainda assim, algo dentro dele resistia. Talvez fosse instinto, talvez fosse orgulho, talvez fosse a lembrança distante do homem que um dia acreditou que poderia vencer o mundo. Essa chama era fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Era ela que o impedia de tomar a decisão mais sombria. Era ela que, de alguma forma, o mantinha vivo, mesmo quando tudo parecia morto. Mas o preço do isolamento era alto. A saúde mental se deteriorava a cada dia. Insônia, ansiedade, crises de pânico. O corpo sofria junto com a mente. Ele já não tinha energia para lutar, mas também não tinha coragem para desistir. Estava preso em um limbo, em uma escuridão sem fim. E, no fundo, sabia que só havia duas saídas. Ou se deixava consumir pela própria ruína, ou encontrava forças para se reinventar a partir do nada. Mas, para isso,
Teria que enfrentar o maior inimigo de todos. Não os credores. Não a sociedade. Não a família em crise. O maior inimigo era o homem que o encarava todos os dias no espelho. Naquele reflexo estava a resposta. Não havia como voltar ao passado. Não havia como recuperar a vida antiga. Mas talvez houvesse um caminho para reconstruir algo diferente. Algo real. Algo que não dependesse de cifras, mas de resiliência. O problema é que, para chegar a esse caminho, ele teria que atravessar o deserto da própria mente. E esse deserto estava cheio de vozes, lembranças e sombras que não o deixariam sair sem lutar. Os dias de escuridão pareciam não ter fim. Mas em algum momento, quando a dor se torna insuportável, nasce uma necessidade de mudança. Foi em uma manhã silenciosa, depois de uma noite em claro, que ele percebeu algo diferente. O sol entrava pela pequena janela da nova casa, iluminando o ambiente simples, sem luxo, sem opulência. Pela primeira vez, em muito tempo, ele não sentiu apenas a falta do que perdeu, mas a presença do que ainda restava. Ainda estava vivo. Ainda tinha forças. Ainda podia escolher o que fazer com o tempo que lhe restava. Essa percepção não foi um milagre repentino, mas um sopro, um estalo. Um fio de esperança em meio ao deserto. Ele não se levantou com o vigor de um guerreiro, mas com a fragilidade de quem aprendeu que a queda não destrói por completo, apenas redefine. Começou pequeno. Organizou papéis antigos, revisou anotações de tempos de estudo, voltou a ler livros que estavam esquecidos na estante. Não buscava mais fórmulas mágicas para enriquecer rapidamente. Buscava compreensão, buscava sabedoria, buscava resgatar a disciplina que o fez crescer no passado. Naquele momento, entendeu que não poderia recuperar o que perdeu, mas poderia aprender a viver de um novo jeito. Lentamente, começou a restabelecer uma rotina. Caminhadas simples substituíram os voos de jato particular. Leituras silenciosas substituíram festas ruidosas. O caderno onde anotava ideias voltou a ser preenchido. Não havia cifras milionárias ali, mas havia sementes. E sementes, quando cuidadas, crescem. O primeiro passo foi aceitar trabalhos que jamais aceitaria no passado. Consultorias modestas, palestras em pequenos eventos, orientações para jovens empreendedores. No início, a humilhação o corroía. Como alguém que já controlou milhões poderia se contentar com valores tão pequenos? Mas aos poucos percebeu que a dignidade não estava no tamanho do pagamento, mas na honestidade do trabalho. Esses pequenos trabalhos reacenderam nele algo que havia se perdido: o prazer de ajudar. Percebeu que muitas pessoas admiravam sua história, não pelo luxo que viveu, mas pelas cicatrizes que carregava. Jovens o ouviam com atenção. Empresários iniciantes pediam conselhos, estudantes anotavam cada palavra. Ele já não era o milionário invencível, mas o homem que havia provado a queda e sobrevivia para contar. E, de forma inesperada, isso lhe deu propósito. Os jornais, antes cruéis, começaram a se interessar por outro ângulo da sua história. Não mais o do fracasso, mas o da superação. Convites para entrevistas surgiram novamente, desta vez com perguntas diferentes. O que você aprendeu com a falência? O que aconselharia a quem está começando? Como evitar os erros que você cometeu? Ele, relutante no início, começou a falar. E descobriu que havia poder em sua voz, não para impressionar, mas para alertar. Enquanto isso, a relação familiar, ainda abalada, começou a dar sinais de cura. A esposa, embora marcada pelo ressentimento, percebeu a mudança. Já não via nele apenas o homem que havia destruído tudo, mas alguém que lutava, mesmo ferido, para recomeçar. Os filhos, agora maiores, enxergavam um pai humano, não um mito inalcançável. E esse pai, pela primeira vez, conseguia olhar nos olhos deles sem precisar se esconder atrás de números. A reconstrução financeira era lenta. Muito mais lenta do que a ascensão meteórica de antes. Mas cada conquista, por menor que fosse, agora tinha outro sabor. Receber um pagamento justo por uma consultoria,
quitar uma dívida, ver o nome sair de listas negativas. Tudo isso parecia mais valioso do que qualquer carro de luxo, não porque o valor fosse grande, mas porque representava dignidade, controle, equilíbrio. E então, algo mudou dentro dele. Antes, o dinheiro era o fim. Agora, era apenas o meio. Antes, a fortuna era a identidade. Agora, era a ferramenta. Antes, ele era escravo da vaidade. Agora, aprendia a ser senhor da simplicidade. As pessoas que se aproximavam já não buscavam champanhe ou festas em mansões. Aproximavam-se pela história, pela experiência, pelo aprendizado. E, ironicamente, esse novo círculo de relações parecia muito mais verdadeiro do que todos os bajuladores do passado. Houve dias em que pensou em desistir novamente. A depressão não desaparece de repente e os fantasmas do passado ainda visitavam sua mente. Mas, a cada vitória pequena, a chama crescia. Um cliente satisfeito. Um convite inesperado. Um livro assinado por ele, publicado com suas reflexões sobre riqueza e ruína. Pequenas provas de que, mesmo nas cinzas, a vida ainda pode florescer. E assim, lentamente, começou a perceber algo que nunca havia entendido quando tinha milhões. A verdadeira fortuna não estava no saldo bancário, mas na capacidade de resistir. Porque o dinheiro pode evaporar em 24 horas, mas a sabedoria conquistada nas quedas nunca é perdida. Ele já não era o mesmo homem, e, talvez pela primeira vez, sentia-se em paz com isso. O tempo havia passado. A dor não era mais a mesma, mas as marcas continuavam gravadas na pele, na mente e no coração. Ele já não era o milionário arrogante, nem o homem quebrado que se escondia em silêncio. Agora era algo diferente. Um sobrevivente. Um homem que havia caminhado pelo fogo e saído queimado, mas vivo. Com o tempo percebeu que a queda não foi apenas uma tragédia, mas um divisor de águas. O homem que construiu um império e o perdeu em 24 horas morreu junto com aquela fortuna. E, em seu lugar, nasceu alguém que compreendia a vida com uma profundidade que jamais teria alcançado se tivesse permanecido no topo. Não se tratava mais de cifras, mas de valores. Não de luxos, mas de significados. Não de aplausos, mas de silêncios que curam. Ele já não buscava ser lembrado como um milionário, mas como alguém que encontrou sentido mesmo na derrota. As lições que a queda lhe trouxe eram duras, mas inegociáveis. Descobriu que o dinheiro é um servo útil, mas um senhor cruel. Quando você vive para o dinheiro, ele se torna prisão. Quando o dinheiro vive para você, ele se torna liberdade. E essa liberdade não se mede em carros, mansões ou viagens, mas na paz de deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem dívidas, sem medos, sem máscaras. Percebeu também que a solidão da queda é seletiva. Os que ficam são os verdadeiros. Quem permanece quando não há mais luxo é quem realmente importa. Os bajuladores desapareceram, mas em seu lugar surgiram relações sólidas, feitas não de interesse, mas de lealdade. E essas, descobriu, valiam mais do que qualquer cifra que um dia teve. Ao olhar para trás, a lembrança do colapso ainda doía. Era impossível esquecer a manhã em que viu milhões evaporarem diante dos olhos. Mas, em vez de sentir vergonha, passou a sentir respeito. Respeito pela dor que o moldou. Respeito pelo sofrimento que o quebrou. Respeito pelas noites em claro que o ensinaram que ninguém é invencível. Quando começou a compartilhar sua história publicamente, descobriu que seu fracasso tinha poder. Jovens que sonhavam em enriquecer ouviam atentos suas palavras, e muitos confessavam: "Eu ia cometer os mesmos erros. Sua história me salvou." Empresários confessavam que repensaram suas estratégias depois de ouvi-lo. Famílias diziam que entenderam a importância de equilíbrio, de não sacrificar tudo pela ganância. E então percebeu algo extraordinário. Sua queda havia se transformado em legado. A ironia era cruel, mas real. Quando era milionário, inspirava inveja. Depois da queda, inspirava transformação.
E isso, de certa forma, era uma riqueza que dinheiro algum poderia comprar. Certa noite, sentado em silêncio, escreveu em seu diário: Eu perdi tudo. Mas ao perder, ganhei algo que nunca tive: clareza. O dinheiro me fez soberbo. A queda me fez humano. O luxo me afastou de quem eu era. A ruína me trouxe de volta. Essas palavras, simples, se tornaram a essência de sua mensagem. A cada palestra, a cada livro, a cada encontro, repetia-as com sinceridade. E, em cada rosto que o ouvia, via o reflexo daquilo que havia se tornado. Não mais um símbolo de riqueza, mas um símbolo de sobrevivência. O mundo jamais esqueceu sua história. Para alguns, ele sempre seria o milionário que perdeu tudo em um único dia. Mas, para outros, passou a ser o homem que transformou o fracasso em sabedoria. E entre esses dois rótulos, ele escolheu o segundo. O legado da queda não estava em recuperar o que perdeu, mas em mostrar ao mundo que a vida é maior do que qualquer cifra. Que a verdadeira fortuna é resistir. Que, no fim das contas, ninguém é definido apenas pelas vitórias, mas pela forma como enfrenta as derrotas. E, enquanto encerrava mais uma palestra diante de centenas de pessoas em silêncio absoluto, terminou com as mesmas palavras que murmurava para si quando estava sozinho, perdido no escuro. Você pode perder tudo em um único dia. Pode ver sua vida virar pó diante dos seus olhos. Mas, se restar em você a coragem de continuar respirando, então ainda há futuro. Porque dinheiro pode ir e vir. Mas a vida sempre vale mais. As luzes do auditório se acenderam, o público se levantou em aplausos sinceros. Ele sorriu, não com a arrogância de antes, mas com a serenidade de quem finalmente entendeu que, mesmo depois do colapso, ainda havia algo a ser revelado. A história havia sido contada. A ascensão meteórica, o auge brilhante, a queda devastadora e a lenta reconstrução. Tudo diante dos olhos de quem assistia. Mas, no fundo, a verdadeira mensagem não estava nos detalhes de como ele ganhou ou perdeu milhões, e sim no que essa trajetória revela sobre todos nós. Porque essa não é apenas a história de um milionário. Essa pode ser a sua história. A minha história. A história de qualquer pessoa que acredita que o dinheiro sozinho é suficiente para sustentar uma vida. Ele aprendeu da forma mais cruel que fortuna sem equilíbrio é prisão, que riqueza sem humildade é ruína, que poder sem sabedoria é ilusão. No momento em que acreditou ser invencível, construiu com as próprias mãos a armadilha que o devoraria. E aqui está a moral definitiva. Não importa o quanto você acumule, se não aprender a proteger, diversificar e, acima de tudo, valorizar o que o dinheiro não pode comprar, sua paz, sua saúde, sua família, então tudo pode desaparecer em um único dia. O colapso que destruiu a vida dele não foi apenas financeiro. Foi moral, foi emocional, foi espiritual. Ele não perdeu apenas cifras, perdeu a si mesmo. E só quando não havia mais nada, ele descobriu que ainda havia algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: a chance de recomeçar. Essa é a grande lição que ecoa para você que está ouvindo agora. O dinheiro é importante. Sim. Ele traz conforto, liberdade, oportunidades. Mas o dinheiro não pode ser seu Deus. Porque no dia em que você ajoelha diante dele, é o mesmo dia em que começa a cavar sua própria cova. Pense nisso. O milionário que perdeu tudo em 24 horas não é apenas um personagem distante. Ele é o alerta que bate à sua porta. Ele é a prova viva de que, se você não aprender com os erros dos outros, pode ser o próximo a repeti-los. E agora, eu quero falar diretamente com você. Você que assistiu até aqui, você que ficou até o final, você que respirou fundo em cada detalhe dessa história. Pergunte-se: o que estou fazendo com a minha vida financeira hoje? Estou construindo com prudência ou cavando minha própria ruína? Se essa história fez você refletir, não aguarde apenas para si. Compartilhe. Deixe que outros também aprendam antes de ser tarde demais. Deixe que essa mensagem ecoe para amigos, familiares,
colegas. Porque ninguém está imune ao erro. Ninguém está blindado contra a queda. E se você quer continuar recebendo histórias como essa, histórias reais, intensas, que revelam o lado oculto do dinheiro, então inscreva-se agora. Ative o sininho. Mostre ao YouTube que esse tipo de conteúdo importa. Porque eu prometo a você, cada vídeo deste canal será mais do que entretenimento. Será um alerta. Será um guia. Será uma revelação. Você pode perder tudo em um único dia. Mas se você aprender as lições certas, pode evitar a ruína e, mais do que isso, pode construir uma vida sólida, inabalável, que dinheiro algum poderá destruir. A escolha é sua. O milionário da nossa história não teve essa chance, porque aprendeu tarde demais. Mas você tem. E o que você fará com ela? O palco agora está vazio. As luzes da mansão já se apagaram. Os carros de luxo já não estão na garagem. O silêncio reina onde antes havia festa. Mas, no coração de quem ouviu, ainda resta a chama da reflexão. Leve isso com você, porque a verdadeira revelação não está no dinheiro que se perde ou se ganha, mas no que você decide aprender com cada queda. Este é o legado do colapso. Esta é a verdade da fortuna. E agora é com você. Inscreva-se, compartilhe. Comente o que essa história despertou dentro de você. Porque talvez, ao fazer isso, você não apenas salve a si mesmo, mas também alguém que ainda não percebeu que está prestes a cair.